Vamos chamar então o time da análise. Gustavo Uribe já chega aqui para conversar com a gente. Uribe, boa tarde. Quero destacar primeiro as informações que vocês já trouxeram, esses bastidores, né, de que o PDT se encaminharia para o lado de Lula. O presidente Carlos Lupe ali, inclusive, justifica isso, fala que tem mais afinidade, ele fala é a candidatura que a gente tem mais afinidade. Mas também quero falar sobre a forma desse apoio. Foi um apoio que ele fez questão de dizer que foi por unanimidade essa decisão e não foi um apoio crítico, um apoio programático, ou seja, a gente entrega ali as nossas demandas e vocês acolham essas demandas e está tudo certo. É isso? Boa tarde a todos, boa tarde Lu, boa tarde Sidney, boa tarde a Leandro, que daqui a pouquinho chega com a gente. Na verdade, foi um anúncio, quando você precisa reafirmar algo, é porque, na verdade, há algum problema no meio do caminho. Então, ao dizer que foi um apoio unânime, é porque havia uma expectativa de que alguns integrantes do PDT se posicionassem de maneira diferente. A gente vai esperar agora um vídeo que Ciro Gomes deve divulgar agora, no início da tarde, dando a sua posição em relação ao segundo turno. A Basília Rodrigues trouxe há pouco esse esforço do Ciro Gomes de fazer essa fala. O que nós tivemos, na verdade, foi um movimento de baque dentro do PDT. O PDT pretendia ficar neutro nesse segundo turno, sobretudo Ciro Gomes. Só que a eleição da bancada no Senado Federal e uma bancada que joga o Senado Federal para uma guinada mais à direita assustou muito o PDT. E houve uma avaliação interna de que talvez era o momento de fazer uma guinada à esquerda do partido, levando Ciro Gomes junto. E aí ontem houve uma conversa de Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, com Carlos Lupe. Carlos Lupe apresentou 3 propostas, 3 pontos programáticos para serem incorporados no programa de governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro, a renegociação das dívidas dos brasileiros de baixa renda. Depois, o renda mínima, aquele cesto de benefícios sociais no valor de R$1.000, que incorpora um pouco aquela ideia inicial de Eduardo Suplicy do PT. E também escolas públicas de ensino integral. Mais um ponto foi incorporado na reunião de hoje da Executiva Nacional do PDT, que é a implantação do Código Brasileiro do Trabalho, que seria uma reformulação da CLT, das regras trabalhistas atuais, para incluir novas modalidades de trabalho. Isso teve não é nada, Uribe, desculpa, mas isso também não é nada incompatível com a proposta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva traz, né? Nada incompatível. Teve um ponto que acabou ficando de fora, mas foi discutido e foi colocado de fora justamente porque não é nada incompatível com o PT e o PT já disse isso, que é não serem favoráveis à privatização de empresas estatais estratégicas, como a Petrobras. Isso já faz parte do discurso do PT. Então agora é esperar como será o aceno de Ciro Gomes. Ontem houve uma avaliação, conversando com alguns dirigentes do partido, de que Ciro Gomes está ainda com pote até aqui de mágoas, para citar Chico Buarque, mas que ele está mais inclinado a fazer um apoio neste ano do que esteve em 2018, quando fez uma espécie de apoio crítico. Disse que não apoiava Jair Bolsonaro e viajou para Paris. Agora, Carlos Lupe disse que Ciro Gomes não viajará para o exterior, ficará aqui no Brasil, mas que ainda há muita resistência de ele, de fato, subir no palanque de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, uma declaração de apoio, mas não ao ponto de aparecer, por exemplo, na propaganda eleitoral de Lula na TV.